Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Esse texto não vai ser projetado todo ele. Eu tenho depois a projeção de um versículo. Mas na Epístola de Tiago, no capítulo 3. Epístola de Tiago, capítulo 3. Eu vou ler, irmãos, a orientação, o alerta, a exortação que é feito por Tiago à igreja com respeito à língua que era o elemento, né? Ainda é, mas hoje há outros preciosos também, elementos usados pelo ser humano para comunicação. É com ela que nós expomos as nossas ideias, é com ela que nós colocávamos de maneira mais comum no tempo de Tiago, né? Aquilo que pensávamos, do que acreditávamos, aquilo que ia no nosso coração, na nossa mente. E é ela o instrumento que Deus nos deu para adorar o seu nome também. Mas Tiago nos lembra dos riscos, do quanto pode ser um instrumento de bênção, mas do quanto pode também ser a nossa palavra, a nossa língua, esse órgão tão pequenininho, um instrumento também de prejuízo, de danos. Então eu quero a sua atenção para a leitura do texto do versículo 1 até o verso 12, do capítulo 3 da Epístola de Tiago. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabemos que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, ou perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos aos homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero que vocês leiam comigo esse texto, é o versículo de número 10, né? Nós fomos lembrados aqui deste rico, importante, abençoador, mas também danoso recurso de comunicação no nosso corpo, que é a língua. E com ela nós bendizemos ao Senhor. E vamos ler juntos esse texto. Vamos lá? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. É claro que Tiago está lembrando das coisas boas, do nosso falar também. Ele orienta, ele lembra dos benefícios, mas ele faz questão de nos lembrar também
do quão danoso pode ser a nossa palavra. Eu quero, nesse momento, refletir com os irmãos, não só sobre o uso adequado da língua, da fala, da palavra, mas eu queria pensar num outro tipo, e hoje muito usado, veículo de comunicação, e muito eficaz, e muito abrangente, que faz com que a nossa palavra possa chegar muito rapidamente em qualquer lugar do mundo. Estou falando das redes sociais, que todo mundo usa e deve usar, que é um grande e um potente veículo de comunicação, que devemos aprender a dominar, como nos é desafiado por Tiago a dominar a própria língua. Nós vamos ver como redes sociais, bênção, ou pode ser também maldição. Há muito que envolve as questões que nos abençoam, mas há o risco de trazer à nossa vida, a vida de nossos irmãos, de levar até a vida e a história de algumas pessoas, alguns danos também. Eu sei, e é inegável, que de fato as redes sociais têm muito nos abençoado. Tem abençoado a vida de muita gente. Nós vamos dar nomes a alguns recursos desses aqui. E eu quero pedir, especialmente aos nossos jovens, que estejam atentos, para tudo aquilo que podemos falar, que podemos alertar também, para que você consiga fazer, como é a proposta de Tiago, deste rico veículo que leva a sua fala, que manifesta o seu sentimento a tantas pessoas ao mesmo tempo e a lugares tão distantes, onde você, quem sabe, nunca vai ir, mas a sua palavra vai chegar lá. Não pela língua, mas hoje por um recurso que tem se tornado ligeiro, Quando você toma aí o seu iPod, o seu aparelho celular eletrônico e com os seus dedinhos, muito rapidamente, consegue enviar as suas palavras, enviar os seus pensamentos. E eu quero lembrar primeiro das bênçãos. Quantas pessoas já não se alegraram, por poder encontrar e conversar e rever pelas redes sociais amigos de longas datas, de tempos tão abençoadores, de momentos tão felizes, de tão saudosas e boas memórias. Quando correram as redes sociais, encontraram ali uma foto, uma frase, que puderam dar a você a oportunidade de se reencontrar, e de relembrar, e de se alegrar juntos, e de compartilhar coisas da vida de hoje. Quão grande é a nossa alegria quando podemos usar do recurso do site e da web TV da igreja, para chegar até o coração de alguns irmãos, amigos nossos, que são membros da igreja e às vezes viajam, que já foram membros da igreja e hoje servem ao Senhor em outros lugares, amigos que às vezes nem conheciam a igreja, mas estão tendo a oportunidade e nos dão a alegria também de tê-los aqui nos nossos encontros, através deste veículo de comunicação eficaz, que faz com que este encontro aqui abençoe muito mais gente que está fora daqui do templo, do que às vezes aqueles que se encontram aqui. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos aparelhos ligados à internet, adorando a Deus conosco, sendo edificado nas canções, podendo ser edificado nas leituras bíblicas, podendo rever alguns irmãos aqui e se alegrar ao ver as bênçãos de Deus sendo derramadas, nos testemunhos que são dados, no momento de gratidão que é vivida, no tempo da fé e de confiança que é exercido na nossa intercessão. Quão rico é esse veículo que a rede social, que a mídia social pode trazer para nós como igreja, como irmãos. Quantas mensagens você já recebeu que te deram ânimo num dia um pouco triste, um pouco desanimado? Quantas mensagens você recebeu que te levaram a ter esperança num momento difícil de desespero? Quanto tem valido um abraço, um oi, um olá, umas risadinhas, uma carinha feliz, um rostinho feliz, que às vezes você recebe lá no seu aparelho, pelo WhatsApp,
que eu agora estou aprendendo ainda a usar. Tem alguns irmãos vibrando aí que o pastor está saindo um pouco das cavernas. Eu não gosto muito de escrever, eu gosto mais de falar. E aí agora lá tem jeito de falar. Fala, grava, né, Fábio? Manda a voz. Porque quando eu vou escrever, vocês começam a descobrir uma coisa lá, a minha catamiliografia, né? E aparece sempre aquele textozinho assim, o pastor está digitando. E aí continua lá, ele continua digitando. Tinha que ter uma frasinha assim, ele continua digitando. Ele ainda está digitando. Espere mais um pouco, ele está terminando de digitar. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Vou aprendendo. Vou me esforçando. A gente tem que reconhecer que um pouco é negligência nossa, né? Eu sou ainda muito novo, tem muita gente aí bem mais idosa que está muito mais à vontade na rede social do que eu. Mas é um recurso que a gente não pode deixar de usar. A Vera Colarino é a minha incentivadora para usar. Eu comecei a usar aí, eu preciso aprender a usar direito aí as redes sociais da igreja, nosso site, fazer os vídeos. Ela incentiva, vamos fazer um videozinho, vamos soltar. Nós vamos aprendendo, nós vamos começar a usar, né? A Vera está insistindo comigo aí, ela é expert nisso aí, ela sabe usar. Então, irmãos, a gente precisa usar, a gente deve usar, a gente pode usar. É uma ferramenta espetacular para a comunicação, para enviar às pessoas aquilo que a gente crê com respeito a Cristo. Para enviar uma pessoa uma mensagem de socorro, quando essa pessoa precisa de socorro, para pedir um socorro, quando estamos precisando. Qual a pessoa que ainda não deu graças a Deus pelo celular, quando na estrada, onde não tinha jeito de se comunicar, quando nós só conhecíamos os telefones fixos, e nós precisávamos de alguma coisa, havíamos esquecido algo, íamos encontrar um problema lá na frente que ficaria muito mais difícil de resolver, se não existisse o WhatsApp, ou o telefone, ou a internet, ou o aparelho celular, que agora está pegando em quase todo lugar do Brasil. Falo em quase todo, que tem alguns lugares que ainda é um pouco difícil. Às vezes, nós vamos aqui pertinho no sítio, seu Hugo, já fica mais difícil para comunicarmos assim rapidamente. Consegue, por milagre, por graça de Deus, às vezes, né? Mas vai chegando, e o sinal vai se ampliando, e as pessoas vão se conectando assim, vão ficando plugadas, né? Assim que fala? Eu vou pegando jeito. Então, nós não podemos negar e não podemos deixar de usar os bons recursos que Deus deu, que Deus traz. O Fábio me dava parabéns quando eu entrei lá no grupo de homens pelo WhatsApp, que eu consegui um aparelho que deu para fazer isso. E ele lembrava uma verdade que é incontestável. O Senhor Jesus, se no tempo dele tivesse essas redes sociais, ele certamente usaria. Aproveitaria todos os recursos, todos os caminhos, estaria conectado, plugado, estaria no telefone com um sinal de celular assim, daquele que pudesse ser mais abrangente, teria o plano que desse condição de falar quanto mais minutos, com quanto mais pessoas possíveis. O Senhor Jesus foi um expert na comunicação, ele queria estar com as pessoas, ele não perdia o tempo de estar com as pessoas, ele não perdia as oportunidades para proclamar o Evangelho, para semear a boa semente, para fazer com que a vontade de Deus fosse conhecida, para fazer com que a vontade de Deus fosse exercida por ele. Então nós não podemos, não devemos negar, não podemos deixar de nos esforçar, de nos empenhar, para ir aprendendo a usar, né? Porque é uma bênção, e pode se tornar uma bênção mais grandiosa. Já nos socorre, já nos ajuda, já nos dá muita alegria, já nos faz levar mensagens boas e receber boas mensagens de muita gente. É a nossa língua sendo usada para ir um pouco além, para ir um pouco mais adiante, de uma maneira diferente, de uma maneira mais nova, de uma maneira presente, no novo mundo, no mundo globalizado, no mundo da internet, da tecnologia. Então essa é a grande verdade, a grande bênção. Eu poderia ficar aqui mencionando muito daquilo que a rede social pode ter abençoado ou está abençoando a sua vida, e posso mencionar muito aqui de como você pode usar isso para a glória do nome de Deus, para a edificação das pessoas,
para levar às pessoas uma boa mensagem, uma boa nova, uma boa semente. Do quanto isso pode ser usado para você para aproximar, para agilizar e mobilizar pessoas para uma boa causa. Quantas coisas estão sendo mobilizadas pela internet, quanto bom resultado estão se alcançando, que não se conseguiria no boca a boca, que não se poderia alcançar usando os alto-falantes, nem os carros nas ruas. Quanta gente tem participado de coisas mundo afora, mesmo estando aqui em São José, mesmo vivendo em aldeias, em cantos menores do que os nossos, mas que agora estão se sentindo mais presentes, mais juntos, mais bem informados, mais em condição de levar uma palavra, de dar uma posição firme, de manifestar a sua fé, a sua confiança. E se eu passasse para vocês, vocês iriam lembrar de muitas outras riquezas, muitos outros caminhos, muitos outros benefícios que essas redes sociais trazem. Mas eu quero fazer como Tiago. Tiago lembrou que a língua é um recurso muito potente para a comunicação. Mas ele o fez no propósito de alertar contra os riscos do mau uso. E eu não acho, apesar de saber que é importante e saber que é abençoador, eu não acho que a nossa sociedade está pronta para usar. Apesar de ver os benefícios, nós encontramos muitos malefícios, muitos prejuízos ainda. Acho que falta um pouco de maturidade. Eu dizia, depois alguns irmãos, o Senhor Jesus de certo usaria, mas não usando as palavras agressivas que às vezes nós usamos. Não expressando sentimentos tão pessoais, de posicionamentos pessoais, mas se posicionando muito mais com a vontade, com o querer de Deus, do Pai Celeste, que Ele veio realizar e que Ele veio proclamar na terra. Teria muito maior respeito, às vezes, com as pessoas, antes de postar uma imagem, antes de fazer algum comentário. Acho que Jesus usaria de forma muito mais sábia, muito mais madura do que, às vezes, nós usamos. E qualquer um de nós, é como Tiago nos desafia, a língua, se conseguir ser dominada como um todo, aí nós dominamos todo o corpo, mas quem consegue dominar a língua como um todo? Vez por outra vai sair uma palavra errada, vai sair uma mentira até. Vai sair uma palavra certa de um jeito errado. Então, o desafio que eu quero passar para vocês e para nós, dentro de toda a bênção, de todo o grande recurso que é as mídias sociais, é nos desafiar a fazer o uso cada vez mais correto, cada vez mais abençoador, tentando evitar aquilo que estraga, que prejudica, que se torna danoso, que se torna uma maldição. Então eu quero lembrar algumas coisas também. Eu quero começar com um vídeo que eu assisti, quem assistiu primeiro foi a Lala, porque nós avisamos os nossos jovens, nós como pais, avisamos, conversamos, e eles nunca acham que pode acontecer com eles. Nós vemos algumas tragédias acontecendo na internet, na vida de alguém, na história de alguém, e a gente nunca espera assim que aconteça conosco, até que um dia acontece. Porque quem está usando tem a graça de ser abençoado, mas pode ser vítima também dos prejuízos. Então o vídeo está pronto aí, Ju? Tem como passar? Deixa eu só explicar antes de você abrir. Um americano resolveu entrar na internet com um perfil falso de um adolescente. E ele começou a identificar sites de relacionamentos. E ele conta lá 3 casos, mas nós vamos mostrar um. De que ele faz uma comunicação com uma adolescente por 4 dias só. 4 dias. E o propósito dele é se encontrar com essa menina. E ele não quer se encontrar numa situação assim, você vem com a sua amiguinha, eu vou com o meu amigo, você vem com o seu pai, com a sua mãe. Não, você vem sozinho, eu vou sozinho, nós vamos nos conhecer. E de um relacionamento de internet de 4 dias. E aí nós vamos ver o resultado de um dos encontros. Porque na verdade ele faz isso para alertar os pais dos riscos. E ele chama o papai e a mamãe para acompanhar no dia do encontro. Ele conta o caso, ele procura a família, e nós vamos poder assistir para servir para nós, para os nossos jovens, de alerta também.
What's up, guys? I'm Kobe Person. How easy is it for a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're gonna find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested 3 girls ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. Well, this next girl, her name is Jenna. She's 14 years old. We've been talking online over text message and even had a phone conversation. So right now we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is gonna be driving, so she's gonna get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm gonna text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's gonna go through with this? No way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Okay. Probably one of her friends playing around with her. What's your address? All right, is this your house? Yeah. Oh, yeah. Okay, let's go. All right. We are here, come out. You don't think she's coming out? She better not be coming out. Oh, I see a door opening. Yeah, please. Yep. I see someone. Can't believe this. Are you Daniel's brother? Yeah. Hop in. He's in the back. Over here. Jenna, stop! It's your mother and father! Jenna, look, turn around. Turn around. Turn around. How could you dare go into a stranger's car? What are you thinking? Just explain Give me your to phone right now. Give me your phone now. What would have happened if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here? We never would have saw you again. We watched movies together. We've looked at newspaper articles and the news about all these things are real life situations that have happened. And we've discussed them. What, you think it's fine to go try it out on your own? But what happened if this van would have drove away and it would have been 3 strangers sitting in this car? Huh? What would you have done? What would we have done when we didn't have our daughter anymore? You understand, you probably thought you were talking to a 15-year-old. You didn't even know what was happening, did you? You just got in like that. You were going with everything I was saying. You understand now. Just never ever do that again. This will teach you a lesson forever. Your whole life. São 750 mil que já foram identificados, que se passam com perfil falso ou não, mas que entram na nossa casa, que entram na história de vida das nossas filhas, dos nossos filhos, que entram na nossa história de vida, nesses recursos da comunicação, e que nós precisamos estar alertas, atentos. Por que os pais não acreditavam que ela fosse até a van, que nem era da pessoa que conversou com ela no site, no momento do relacionamento? Porque ele indica o seguinte: eu não vou poder ir, meu irmão vai te buscar, vai buscar numa van, vai dar a cor da van. Por que os pais não acreditavam que ela iria? Porque já tinham explicado que isso poderia acontecer. Já tinham falado dos riscos que isso poderia trazer. Como nós explicamos aos nossos filhos desde pequeno, não fale com estranhos, não saia com estranhos. Há outros momentos em que ele chega com os pais que estão com os filhos, com as crianças, no parque de diversão. Ele fala: vocês querem ver que eu consigo levar os filhos de vocês, oferecendo para eles um brinquedo, uma bolacha, um chocolate? Eles falam: de jeito nenhum, meus filhos são instruídos para não sair com estranhos. Pois ele vai lá, conversa com a criança, e o vídeo mostra às vezes ele tomando a criança pela mão e levando. Mas quando nós falamos com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, há uma coisa que está sempre claro na cabeça do pai e da mãe: eles estão nos ouvindo. Nós sempre pensamos isso, nós já conversamos, eles nos ouvem. E nossos filhos pensam assim: eles já falaram, mas isso é bobagem pura, isso nunca vai acontecer comigo. Eles estão exagerando. Então o apóstolo Tiago, quando escreve essa carta, ele está dizendo também dos danos que uma comunicação errada, que uma palavra mal dada, da intenção de um coração ruim, perverso, pode fazer na vida, na história das pessoas. O quanto pode destruir, o quanto pode ser danoso.
E se de fato fossem estupradores e assassinos, essa menina nunca mais veria os seus pais. Quantos estão entrando com um perfil falso, usando, fazendo mau uso desse rico, desse abençoador veículo de comunicação? Quantos estão usando para entrar nas nossas casas com a pornografia, com a sexualidade proibida pelo Senhor? Quantos das nossas igrejas estão usando, estão vendo, estão assistindo, estão tomando para si, estão deixando entrar a contaminação pelos olhos, e aí para o coração e para a alma? Então irmãos, o alerta que Tiago dá e que nós precisamos ter, para que possamos fazer o bom uso, para que possamos evitar que aqueles que fazem mau uso entrem nos nossos lares, nas nossas vidas. Há uma outra história que ele conta, nós não vamos assistir, mas dentro deste quadro mesmo, em que ele conversa com a menina também 3 dias e 3 para 4 dias. E a proposta dele é o seguinte: eu quero ir, mas eu quero que você me receba na sua casa quando os seus pais não tiverem. E ela envia a mensagem dizendo: meus pais vão sair hoje. Porque ele tinha feito contato com os pais e tinham dito: dia que vocês vão sair, e vem para cá. E vamos ver o que ela faz. E eles saíram, e ela enviou a mensagem, saíram há 15 minutos, pode ver. E os pais estavam com ele no carro, e foram até a porta da casa. E ele tocou a campainha, e a menina abriu a porta, e quando ela abriu a porta, eles saíram do lado da casa, para surpreendê-la, porque como pode você receber alguém que você mal conhece, que conheceu pela internet de 4 dias atrás, e abrir a porta da nossa casa para recebê-los enquanto nós não estamos aqui? E outra ainda marcou o encontro na praça, e os pais é que foram para surpreendê-la lá. Então é o alerta que nós precisamos ter, que nós precisamos entender, para dar aos nossos filhos, para ter nas nossas vidas. Porque aquilo que é feito para o bem, muitas das vezes é usado para o mal. Não foi essa a tristeza de Santos Dumont, quando ele contemplou os aviões enviando e levando e jogando bomba para tirar vidas, para defender a nação, mas para tirar vidas. Porque ele diz que ele não fez essa bela invenção para isso. É para levar as pessoas, é para transportar mais rápido, é para dar ao ser humano a possibilidade de ver as coisas de cima. Para ver com os olhos que ele nunca tinha tido a oportunidade de ver. Então, para todo o ser humano, ele consegue, irmãos, contaminar, corromper, fazer bom ou mau uso, e nós temos que estar atentos quanto ao uso que possamos fazer, ou que possamos evitar que seja feito por aqueles que querem prejudicar. A Bíblia nos diz que se nós temos algo na nossa vida que começa a ser prejudicial a nós ou aos nossos irmãos, ou ao nosso semelhante, ou ao nosso próximo, é bom que nós tratemos isso de maneira a extinguir, a eliminar. O termo bíblico é um termo um pouco forte, porque ele fala você tem que decapitar, mutilar, é uma ação de mutilar, cortar e jogar fora. E é uma expressão que não nos foi dita por nenhum dos apóstolos, é uma expressão que foi trazida pelo próprio Jesus. Quando ele ensinava os seus apóstolos e a multidão, ele dizia: olha, se o seu braço te fizer tropeçar, arranca e joga fora. Se o seu olho te fizer tropeçar, porque ele está te levando a situações, a circunstâncias enganosas, cobiçosas ou corruptas, arranca e joga fora. Porque é melhor que você entre no céu mutilado, do que você seja excluído do céu, por não conseguir vencer tal prática, tal propósito. E se Tiago estivesse sendo um pouco mais duro aqui, ele poderia usar essa expressão: se é a sua língua que te faz tropeçar, que provoca o dano, que traz o incêndio, que promove o que é mal, que amaldiçoa a vida das pessoas, é melhor que você arranque, fique sem fala, entre mudo no céu, mas vá para o céu e glorifique o nome de Deus com a sua mente, com o seu coração, com a sua vida, mesmo que você não tenha mais a sua língua para fazer isso. Nós poderíamos dizer, se você for, se são os seus dedinhos, que te fazem tropeçar, que te levam ao engano, arranque os seus dedinhos fora. Esse dano que nós vimos é um dano forte.
real, possível de entrar em qualquer casa, choca a gente um pouco, e a gente acha que há coisas piores do que essa ainda. Mas há males, às vezes menores, mais comuns entre nós, que também precisam ser evitados. Por exemplo, usar o aparelho de celular para falar, ou para digitar, ou para ver alguma mensagem enquanto você dirige. É um problema para você, é um problema para quem está no trânsito com você. Existem os alertas, existe multa para isso. Mas às vezes nós estamos tão dominados por isso, que quando toca, quando dá os barulhinhos, fazem as suas chamadas, nós não conseguimos mais ficar sem ver, nós não conseguimos mais deixar de pegar, ler a mensagem, enviar a mensagem de volta, mesmo sabendo que estamos nos enviando, nos envolvendo agora com um risco maior. Está comprovado, é mais perigoso. A falta de concentração cresce muito mais do que atender apenas o telefone. Quando eu quero olhar para a mensagem, quando eu quero responder a mensagem. E nós achamos que não, que é rapidinho, que é bem fácil, nós já estamos bem acostumados com isso. Mas a qualquer momento pode acontecer comigo, com você. A qualquer momento nós podemos ser envolvidos no trânsito, com um acidente, porque alguém está fazendo isso. E você não vai gostar. E você vai ser o primeiro ou a primeira a dizer, ele estava no telefone. Ela estava olhando a mensagem ou respondendo uma mensagem. Às vezes nós vamos nos consultórios médicos, às vezes nós vamos aonde nós queremos ser atendidos, e antes de ser atendidos, nós temos que esperar as pessoas terminarem as conversas, ou às vezes elas nos atendem, como já fui atendido por um médico, ele veio, me preparou para um exame, seus auxiliares vieram, fizeram o exame, trouxeram o resultado, estavam atrás dele, enquanto ele me atendia e fazia todo o atendimento como ele precisava fazer, estava fazendo, os seus funcionários estavam dedilhando, conversando, enviando as suas mensagens, atrás dele, atrás de onde ele estava sentado. E às vezes nós ficamos nos perguntando, até quando isso é preciso que seja assim mesmo? Há hoje um dano muito grave que já começou a acontecer junto à sociedade, que é criar-se centros de recuperação, de reabilitação para pessoas viciadas em celular e envolvimento na mídia social. Porque não sabem fazer o bom uso, não conseguem controlar o ímpeto. Eu alerto as minhas meninas, não é preciso dormir com isso aí debaixo do travesseiro. Isso toca, isso chama, você acorda, isso prejudica o seu sono, isso prejudica o seu descanso. Eu não preciso usar isso aqui na igreja, só para me conectar com o texto bíblico. Aqui é local de me conectar com Deus. Às vezes o único momento que eu tenho, ou que você tem, de se conectar com Deus. E você deixa isso se estragar, porque alguém te envia uma mensagem, você acha que tem que dar a resposta agora. E você despluga do culto, do momento da adoração, do tempo da reflexão da mensagem, e prejudica a sua vida, o seu tempo com Deus, seu tempo exclusivo com o Senhor, quem sabe o único seu da semana, porque você tem a sua atenção distraída por esse aparelho, não consegue se livrar disso, por 2 horas. Então é preciso que se dê prioridade. Às vezes, e não são poucas, nós vemos pessoas que estão próximas, ficando distantes, porque as que estão distantes estão sendo aproximadas. Vamos jantar, vamos tomar um lanche, vamos sair para bater um papo. Esposo, esposa, filhos, amigos, e cada um fica conversando com quem quer, com o grupo de relacionamento que deseja, porque às vezes tem até dificuldade de falar dos seus problemas, das suas amizades, das suas alegrias, e deixa com que um aparelho distancie os de perto, e muito rasamente aproxime os de longe, porque aqui você pode dizer que está fazendo o que quer dizer, você pode se passar pela pessoa que você gostaria de se passar, você não precisa olhar nos olhos, você não precisa que ninguém esteja medindo o seu tom de voz, e se torna um relacionamento amplo,
fácil de se fazer e raso, e que te tira, às vezes, de um relacionamento mais amigo, mais profundo. Não quer dizer que não há amizade profunda e que seja fomentada, alimentada com esse recurso. Já disse, e eu acredito nisso. Mas eu quero te alertar para os riscos, para aquilo que você perde quando você perde o controle. Quando você faz o mau uso. Quando você deixa que alguma coisa te domine quando você que tinha que dominar. Quando você se deixa envolver, quando você que deveria envolver. Quando deixa de ser para você recurso e te passa a ser prejuízo. Quando deixa de trazer bênçãos e passa a ser maldição, caos. Quando deixa de te aproximar de Deus e começa a te lançar para longe de Deus. E a nossa língua é assim. E nós podemos fazer o bem à pessoa usando desses recursos, e devemos fazer, mas não temos que ter a convicção de que às vezes fazemos o que é mal. Uma jovem executiva caminhava bem na sua empresa. E ela foi fazer uma viagem pela empresa no outro país. Ela então digitou algumas coisas e enviou seus últimos recados aqui. Quando ela chegou lá, ela estava demitida, porque houve uma má compreensão daquilo que ela disse, e durante o voo ela não teve como esclarecer, e as coisas foram tomando uma proporção tão grande, de que um foi comentando, e o outro falando, e o outro comentando, e o outro falando, e um curtindo, e o outro fazendo a sua manifestação também. Quando ela desceu lá, ela já recebeu o recado que podia voltar, ela não ia mais representar a empresa, ela estava demitida, podia passar no RH. A coisa tomou uma crescente tão grande. Há pouco tempo recebi a ligação de um amigo, porque tinha saído na rede social a foto de um adolescente da igreja, que junto com a sua coleguinha no quarto, estavam trocando roupas, resolveram tirar umas fotos, e alguém tomou esse celular depois da amiguinha, não dela, viu a foto e soltou na internet. Menina menor, avós dedicados à igreja, crentes, eles que criaram. Ele me ligou para pedir ajuda, para ver o que eu faria, como é que nós faríamos, para tentar tratar do caso, sem ferir mais, sem magoar mais, sem cometer nenhum crime, porque é uma menor, mas ajudar a resolver o caos, os problemas, os danos que estavam, porque todos os menininhos da igreja tinham a foto da menina agora. Se espalhou muito rapidamente. Então o alerta, irmãos, que Tiago nos dá e que eu faço, é que é preciso ter o controle daquilo que às vezes é pequeno, parece ser simples, parece ser fácil, e está na mão de todo mundo, que pode ser usado para o bem, como a nossa língua, como a nossa fala, mas que se a gente não cuidar, se a gente não tiver a atenção que precisa, a prudência, a maturidade, nós vamos agir como qualquer outra pessoa. Nós vamos apoiar aquilo que um crente não apoia, nós vamos curtir aquilo que um crente não deveria curtir. Nós vamos dizer, pela facilidade de se dizer, digitando, algumas coisas que nós não temos certeza que é verdade ou não. Nós achamos que é. Então é um alerta. Tiago está dizendo, olha, de uma só boca, de um só teclado, pode sair bênção e maldição, mas não é bom que seja assim. É bom que só saia bênção. É bom que só seja usado de maneira correta, de maneira abençoadora. Então é o alerta que eu gostaria de deixar para nós hoje. Deixa eu ver aqui, acho que não está indo, hein, Ju? Acho que eu estou sem a tela aqui. Vê para mim, Nath. Aí. Então, esse é o texto para nós encerrarmos aqui a nossa palavra. Porque o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, alertando sobre outros riscos, sobre o uso de outras coisas, para o bem e para o mal, para ajudar e para beneficiar, mas também para prejudicar, ele vai nos deixar esse alerta que ele deixa a igreja aos Coríntios no propósito de corrigi-los. Que eles ouvissem, que eles atendessem, que eles se esforçassem, que eles se policiassem, porque o mal que eu quero fazer, o Paulo mesmo já havia dito a eles,
o mal que eu não quero eu faço. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. E aí ele diz então, portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, enviar a sua mensagem, curtir um negócio aqui, incentivar o outro ali, entrar nesse site ou naquele, fazei tudo para a glória de Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus, é para a sua própria glória. E tudo na nossa vida, até quando nós acertamos, nós devemos dizer a Deus toda a glória, é para a glória de Deus. Ainda bem que eu acertei, ainda bem que eu disse, que eu falei a palavra certa, ainda bem que eu enviei a mensagem correta, ainda bem que eu curti aquilo que Deus curte, ainda bem que eu entrei nos sites e me relacionei de maneira que Deus se agrada, ainda bem que eu procurei ouvir e ver vídeos, e ouvir músicas, que alegra o coração de Deus também, que glorifica o nome de Deus, porque quer comais, quer bebais, vivendo a cada dia, e nós comemos e bebemos a cada dia para sobreviver, faz parte do nosso dia. Qualquer outra coisa que faça parte do nosso dia, deve ser feito para a glória de Deus, para que pessoas sejam abençoadas, para que a nossa vida seja abençoada. Então é um alerta, irmãos, que Tiago dá ao nosso coração, e que eu gostaria de dar a vocês também, e eu tenho tido. Vamos usar sim, vamos abençoar as pessoas, vamos aproveitar esse recurso rico, que se o Senhor Jesus tivesse, usaria, mas vamos tentar usar e fazer o bom uso como Ele faria. Serve para nós aquele alerta do livro Em Seus Passos que faria Jesus. Será que Ele enviaria essa mensagem? Será que Ele curtiria esse comentário? Será que Ele entraria nesse site? Será que Ele aceitaria essa proposta de alguém que pode estar se passando por quem não é? É uma boa pergunta para fazermos em cada uma das nossas escolhas, em cada uma das nossas ações. Porque o Senhor Jesus fez tudo para a glória do Pai Celeste. E é o desafio que nós temos, na nossa limitação, na nossa pequenez, na nossa maldade de coração às vezes, no nosso desconhecimento de muitas coisas. Mas, fazei tudo, é o desafio, para a glória de Deus.